Ouviu? Mas eu ouvi. Eu escutei. Eu escutei na porta. Você vê as coisas que me faz Quando fazer... você está em Hollywood, ultrapassar seus limites e desejar mais é fácil. Mas algumas celebridades sempre ultrapassaram os limites que pareciam impossíveis até para os superastros da Era Dourada. Neste vídeo, vamos explorar atrizes que não tiveram limites quando precisaram satisfazer seu desejo físico. Você ficará surpreso ao ouvir alguns dos nomes bem conhecidos que parecem totalmente normais, mas que na verdade eram excêntricos. A reputação de Joan Crawford como amante voraz não era apenas um produto de seus 4 casamentos, mas também de seus inúmeros casos rumorados com homens e mulheres. Acreditava-se que ela dormia com pessoas influentes para chegar ao topo, uma prática comum entre atrizes que procuravam garantir seu lugar na indústria cinematográfica. Crawford era notoriamente ambiciosa, e seus relacionamentos eram frequentemente vistos como movimentos calculados para avançar sua carreira. Diziam que ela se envolveu com muitos dos homens mais poderosos de Hollywood, incluindo o chefe da MGM, Louis B. Mayer. A bissexualidade de Crawford era amplamente discutida a portas fechadas, com rumores ligando-a a mulheres como Barbara Stanwyck e Marilyn Monroe. Dizia-se que a atriz era insaciável, usando o sexo tanto como ferramenta de poder quanto de prazer. As aventuras sexuais de Crawford foram em grande parte ofuscadas por sua imagem como uma mulher ferozmente independente e dominadora. Uma combinação que a tornou uma das figuras mais duradouras e escandalosas de Hollywood. Sua vida amorosa turbulenta e relacionamentos apaixonados levaram a que fosse rotulada como anormal sexual pelos padrões da época. A beleza de Ava Gardner era lendária, mas foi sua paixão pela vida, pelo amor e pelo sexo que realmente a diferenciou. Os relacionamentos de Gardner eram frequentemente marcados por paixão intensa, ciúmes e exploração sexual. Seu caso e posterior casamento com Frank Sinatra se tornaram lenda em Hollywood, não apenas pelos intensos argumentos e altercações físicas, mas também pela energia sexual crua que parecia definir o relacionamento deles. Gardner era franca sobre seus desejos. Uma vez teria dito: "Eu gosto do meu uísque velho e dos meus homens jovens." Ela teve famosos casos com toureiros espanhóis durante seu tempo na Espanha, deleitando-se com a excitação e o perigo desses relacionamentos. Gardner também teve casos com figuras como Howard Hughes e Ernest Hemingway, ambos cativados por seu espírito selvagem e sexualidade desenfreada. Seu apetite insaciável por aventura, amor e sexo, combinado com sua recusa em se estabelecer ou se conformar com as expectativas da sociedade, a transformou em um símbolo da libertação sexual em uma época em que tal comportamento era frequentemente condenado para as mulheres. A vida amorosa tumultuada de Lana Turner estava cheia de escândalos, mas foi seu caso com o mafioso Johnny Stompanato que a consolidou como um símbolo de excesso sexual em perigo. Stompanato, que era conhecido por seus laços com o crime organizado, não era apenas fisicamente abusivo, mas também envolveu Turner em um relacionamento intenso e carregado sexualmente. O caso deles virou manchete quando a filha de Turner, Cheryl Crane, matou Stompanato num acesso de proteção durante um dos seus surtos violentos. Este incidente chocante adicionou combustível ao fogo da imagem já escandalosa de Turner. Ela também se casou 7 vezes, cada relacionamento acrescentando mais uma camada à sua reputação como uma mulher movida pela paixão e desejo. Turner estava frequentemente envolvida com homens mais jovens, e seus casos eram frequentemente material para fofocas de tabloides. A combinação de glamour, beleza e uma vida pessoal tumultuada, cheia de paixão e violência, fez com que Turner fosse considerada uma ninfo aos olhos do público, mesmo que muitos de seus problemas pessoais tenham origem em questões emocionais mais profundas. 4. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead foi uma das poucas estrelas da Era de Ouro que abraçou abertamente sua identidade sexual, tanto em termos de sua promiscuidade quanto de sua bissexualidade. Em uma época em que a maioria das estrelas mantinha sua vida privada protegida para preservar uma imagem pública impecável, Bankhead ostentava seus casos e indulgências. Ela era conhecida por organizar festas selvagens, onde sexo e uso de drogas eram comuns. Bankhead tinha numerosos amantes de ambos os gêneros e não pedia desculpas por seus desejos sexuais. Ela era notória por seu apetite sexual, e as colunas de fofoca de Hollywood frequentemente relatavam seus casos com homens e mulheres, incluindo atrizes como Greta Garbo e Marlene Dietrich. As ousadas aventuras sexuais de Bankhead, combinadas com sua inclinação por viver no limite, ela abusava notoriamente de álcool e drogas, levaram-na a ser rotulada como uma aberração sexual e uma ninfomaníaca. Em uma era de repressão,
Bankhead destacou-se como uma mulher que se recusava a obedecer às normas sociais, tornando-a uma figura perigosa, mas fascinante em Hollywood. Marilyn Monroe. A persona sexual de Marilyn Monroe foi meticulosamente criada por Hollywood, mas espelhava suas lutas reais com intimidade e validação. O caso de Monroe com o presidente John F. Kennedy é uma das histórias mais famosas de sua vida, simbolizando seu status tanto como fantasia sexual quanto como um risco político. Sua voz suave e aparições públicas provocantes, como sua famosa performance de Feliz Aniversário para John Fitzgerald Kennedy, consolidaram sua reputação como o maior símbolo sexual de Hollywood. No entanto, a vida pessoal de Monroe foi marcada por uma profunda necessidade de conexão emocional, que ela frequentemente buscava através de relacionamentos sexuais. Seus casamentos com Joe DiMaggio e Arthur Miller e seus supostos casos com homens de destaque refletiam um padrão de relacionamentos tumultuados e muitas vezes autodestrutivos. A imagem sexual de Monroe era inseparável de sua identidade, e ela frequentemente se sentia presa à própria persona que a tornara famosa. Sua necessidade de atenção e validação masculina, aliada à sua beleza e vulnerabilidade, levou-a a ser vista como uma ninfomaníaca trágica, alguém cujos desejos sexuais insaciáveis eram tanto seu maior trunfo quanto sua ruína. 6. Errol Flynn. Errol Flynn era um dos mais infames aventureiros sexuais da era dourada de Hollywood. Sua aparência charmosa e papéis de espadachim o tornaram um ídolo, mas foram suas travessuras fora das telas que realmente lhe deram sua reputação. O amor de Flynn por mulheres mais jovens levou a múltiplos escândalos, incluindo seu julgamento em 1942 por estupro de menor, no qual 2 adolescentes o acusaram de agressão sexual. Embora tenha sido absolvido, o julgamento cimentou a reputação de Flynn como um playboy imprudente que vivia a vida sem limites. O estilo de vida hedonista de Flynn incluía casos constantes, uso de álcool e drogas, e ele supostamente se entregava a orgias e atos sexuais públicos. A mansão de Flynn, conhecida como Mulholland Farm, era lendária pelas festas selvagens que ele organizava, onde sexo, drogas e álcool fluíam livremente. A ostensiva ostentação de Flynn sobre suas façanhas sexuais contribuiu ainda mais para sua imagem de viciado em sexo de Hollywood, com desejos aparentemente insaciáveis. A frase "I'm like Flynn" tornou-se uma expressão cultural para o sucesso sexual, solidificando ainda mais seu legado como um dos aventureiros sexuais mais notórios de Hollywood. 7. A vida amorosa de Elizabeth Taylor foi tão icônica quanto sua carreira de atriz. Taylor foi casada 8 vezes com 7 homens diferentes, mas foi seu caso com Richard Burton que realmente escandalizou o mundo. O relacionamento de Taylor e Burton foi repleto de paixão, ciúmes e uma conexão sexual quase obsessiva que se desenrolou diante do mundo inteiro. Os dois se conheceram durante as filmagens de Cleópatra e, apesar de ambos estarem casados com outras pessoas na época, embarcaram em um dos casos mais famosos e intensos da história de Hollywood. Seu romance tumultuado foi marcado por constantes separações e reconciliações. Muitas vezes alimentado. Os numerosos outros casamentos e casos de Taylor, incluindo um relacionamento escandaloso com o herdeiro de hotel Nick Hilton, e seu romance amplamente divulgado com Eddie Fisher, que deixou Debbie Reynolds por ela. Ainda mais consolidando-a como uma mulher que vivia para a paixão e o romance, Taylor era frequentemente rotulada como uma ninfomaníaca por seu voraz apetite por homens apaixonados. E sua persona maior que a vida só acrescentava a esse mito. 8. Vivien Leigh. A história sexual de Vivien Leigh estava intimamente ligada às suas lutas com a saúde mental, tornando-a uma figura tanto trágica quanto sedutora. Seu casamento com Laurence Olivier, que começou como um caso apaixonado enquanto ambos eram casados com outras pessoas, foi marcado por emoções intensas e química sexual. O transtorno bipolar de Leigh frequentemente exacerbava seu comportamento, levando-a a se envolver em relacionamentos sexuais impulsivos fora do casamento. Enquanto casada com Olivier, ela supostamente teve casos com vários homens e mulheres, e seus episódios maníacos frequentemente eram marcados por promiscuidade sexual. Os problemas de saúde mental de Leigh, juntamente com sua beleza e atração sexual, contribuíram para sua imagem como uma mulher cuja sexualidade era tanto perigosa quanto incontrolável. Apesar de seu estado mental frágil, Leigh permaneceu como uma das mulheres mais desejáveis em Hollywood. E sua vida amorosa trágica apenas aumentou seu status mítico. A atração sexual de Hedy Lamarr foi uma característica definidora de sua carreira desde o início.
Suas cenas de nudez no filme Êxtase de 1933 foram consideradas escandalosas na época, e Lamar rapidamente tornou-se conhecida como uma das atrizes mais ousadas de Hollywood. Fora das telas, a vida pessoal de Lamar estava cheia de paixão e múltiplos casamentos. Ela se casou 6 vezes, e seus relacionamentos frequentemente eram marcados por drama e infidelidade. Lamar também era alvo de rumores de ter tido inúmeros casos amorosos com homens poderosos em Hollywood, incluindo o produtor Howard Hughes, e era conhecida por frequentar festas selvagens de Hollywood onde a experimentação sexual era comum. A beleza e inteligência de Lamar, ela co-inventou uma tecnologia de salto de frequência que lançou as bases para o Wi-Fi moderno. Fizeram dela uma figura complexa, mas foi a sua sexualidade que dominou a percepção do público sobre ela. Seus múltiplos casamentos e a sua libertação sexual levaram muitos a rotulá-la como uma aberração sexual, em uma época em que se esperava que as mulheres respeitassem papéis mais tradicionais. O caso de Ingrid Bergman com o diretor italiano Roberto Rossellini, no final dos anos 1940, causou um escândalo internacional que quase arruinou sua carreira. Bergman era casada na época e seu caso com Rossellini, seguido pelo nascimento de seu filho, fora do casamento, foi considerado escandaloso pelos padrões americanos. O Senado dos Estados Unidos até a denunciou como um instrumento perverso do mal, refletindo a indignação puritana que suas ações provocaram. Apesar de sua imagem saudável na tela, a libertação sexual de Bergman e sua resistência às normas sociais fizeram dela um alvo de condenação pública. Embora não fosse tão promíscua quanto outros nesta lista, o caso de Bergman foi visto como um ato audacioso de desafio sexual, e isso lhe rendeu a reputação de uma mulher que deixava seus desejos sexuais guiá-la, mesmo ao custo de sua carreira e reputação. Joan Blondell. Joan Blondell era conhecida por seus personagens sedutores e espertos nas telas, mas sua vida pessoal era igualmente colorida. Ela foi casada 3 vezes, e seus relacionamentos frequentemente eram assunto de fofocas de tabloides. A reputação de Blondell como uma mulher sexualmente liberada surgiu de sua recusa em aderir às expectativas de Hollywood para as mulheres. Ela teve vários casos e era conhecida por desfrutar de relacionamentos com alguns dos homens mais poderosos da indústria. O espírito e o charme de Blondell apenas aumentavam seu apelo, e sua independência sexual em uma indústria dominada por homens a destacava. Embora não fosse tão envolvida em escândalos como algumas de suas colegas, a aceitação aberta de sua sexualidade e independência deu a ela a reputação de uma mulher liberada que vivia a vida segundo seus próprios termos. A vida de Veronica Lake foi um conto de advertência sobre os excessos, a fama e a tragédia de Hollywood. Os papéis de sedutora femme fatale de Lake na tela espelhavam sua vida pessoal conturbada. Ela teve vários casamentos fracassados e lutou contra o alcoolismo, o que contribuiu para sua reputação de figura difícil e autodestrutiva. O apelo sexual de Lake estava frequentemente no centro de sua persona pública, e seus casos com homens poderosos em Hollywood eram bem conhecidos. A vida de Lake saiu do controle à medida que sua carreira declinava, e seus relacionamentos sexuais eram frequentemente vistos como parte da espiral descendente que eventualmente levou à sua morte. A beleza e a sexualidade de Lake foram centrais para sua fama, mas também contribuíram para sua ruína, pois ela se tornou vítima da obsessão de Hollywood com juventude, beleza e apelo sexual. Cada uma dessas estrelas, seja por meio de sua aceitação aberta da sexualidade, casos escandalosos ou reputações como amantes insaciáveis, contribuiu para o legado de sexo e escândalo de Hollywood. Esses atores e atrizes se tornaram símbolos de excesso, desejo e, em muitos casos, tragédia, à medida que suas vidas pessoais se desenrolavam aos olhos do público, alimentando a máquina de tabloides e promovendo suas reputações como ninfomaníacos ou amigos sexuais.